Olá, bem-vindo de volta, meus caros amigos aqui do canal que buscam conhecimento e poder. Bem-vindos à próxima parte do maciço e gigantesco livro chamado A Thousand Suns. Deveria ser chamado A Thousand Fucking Pages, porque esse livro é gigante, mas tudo bem, tem bastante coisa interessante. Pena que é de uma legião que eu não gosto muito. Tá, vamos lá. Porque eu sei que temos fãs aqui dos Thousand Suns e o pessoal quer saber mais sobre eles. E tem alguns fãs do Magnus que curtem, um Ciclope Vermelho. Então não se preocupe, meu amigo. Vamos ter muita informação para você. O livro de hoje é bem importante para te entender os eventos da heresia como um todo e os eventos de uma das legiões que vai moldar outras legiões também e outros eventos que vão levar a muita destruição e morte no caminho. E tu sabe que o 40.000 é a destruição e morte que fazemos pelo caminho? Beleza, vamos começar então. O livro, no caso, o livro de hoje é o mesmo do último, esse aqui é a parte 3, então por favor veja a 1 e a 2 se você ainda não viu. E agora, nós paramos no planeta de Ulanor. Ulanor, alguns dizem que atualmente no 40.000 é chamado de Armagedon, mas o planeta de Ulanor foi o palco de uma vitória imensa contra o maior Império Orc que o ser humano já viu. E isso é dizer bastante, porque eles já tinham matado muito orc por aí. Então esse aqui foi um Império Orc maciço e foi muito, mas muito difícil arrancar o fungo debaixo da unha. No caso do planeta, é uma coisa pessoal, No caso foi muito difícil eles destruírem esse negócio. E quando acabou a batalha, o Imperador, que já que houve várias baixas nas legiões e na guarda, na Solar Auxilia, que seria a futura guarda imperial que lutou junto também, o Imperador decidiu honrar todos aqueles que participaram nisso aí e fazer um triunfo em homenagem à vitória. Então foi chamado vários primarcas e pessoas da galáxia inteira vieram testemunhar a glória dos vencedores. O exército marchou, titãs marcharam, os legionários Astartes marcharam junto a seus primarcas. Foi uma parada da vitória espetacular, do tipo que não vai acontecer mais por muito tempo, mas foi uma coisa muito bonita de se ver. E durante esse evento gigantesco, o Imperador anunciou a todos que ele precisaria se retirar da Grande Cruzada e no seu lugar ele elegeu ao título de War Master, o mestre de guerra, o Horus. E aí quando ele anunciou o Horus foi lá na frente, todo mundo começou a aplaudir, jogar flor, foi um negócio bonito de ver. E o Horus lá em cima sendo louvado e gloriado, porque ele conseguiu a posição de o segundo no comando do Imperador. Então um primarca tá assumindo uma responsabilidade imensa e o Imperador botou nele toda a autoridade do próprio Imperador para agora controlar e comandar a Grande Cruzada a partir desse momento. Um negócio lindo de ver, uma coisa incrível. Todo mundo ficou feliz então? Não, nem todo mundo ficou feliz. Os primarcas tiveram reações mistas quanto a isso. Alguns ficaram com invejinha, tipo Lionel Johnson, que os invejosinhos, beijinho no ombro. Vai tomar banho, Lion. Mas alguns ficaram com orgulho ferido, achando que deveria ser eles, então muitos ficaram um pouquinho rancorosos pelo Horus, enquanto outros ficaram meio termo. Eles sentiram que tinha coisa melhor, podia ter sido mais, podia ter sido eu, mas também não tô puto. E o Magnus, que é o personagem principal do livro de hoje, ficou nesse meio termo. Alguns dizem que não, o Magnus, ele falando, não, o Horus foi escolhido de forma certa, o Imperador está correto, zero, não tem nenhuma pretensão a isso aí, não queria mesmo.
chorando no fundo, e alguns se sentiram muito felizes pelo irmão, alguns que tinham uma empatia imensa e achavam que o Horus realmente foi a escolha correta, como o nosso querido Sanguíneos, que não faz mal a uma mosca, a não ser que seja um demônio de córnea e tu corre porque ele vai te quebrar no meio. Mas no caso, Sanguíneos ficou genuinamente feliz pelo seu irmão ter sido escolhido, até porque ele pensou, nossa, desviei de uma bala, ufa, que não fui eu, vai ser ele. Então alguns ficaram felizes, outros ficaram puto, e o Magnus, né, ele diz que ele não tá, ele aceita e que ele não tem nenhum pingo de inveja disso aí. E o Ahriman é o personagem, né, que escreveu o livro de hoje. No caso, o livro é baseado nos relatos e nas memórias dele, porque ele está sendo executado. Vamos lembrar lá da parte 1. No caso, ele sabe que o Magnus vai vir para matar ele porque ele fez cagada. E aí ele está escrevendo esse memorando para lembrar dos eventos que levaram até o ponto de onde vai chegar na execução dele. E o Ozek Ahriman, eu já falei o nome dele umas 10 vezes errado, mas tudo bem. Falar Ahriman, que é mais fácil de falar. O Ahriman, ele conversou com o Horus depois desse... Desculpa, com o Magnus depois desse evento. E ele perguntou, meu caro Primarca, tudo bem com o senhor? Porque eu acredito que como você é o mais próximo do Imperador, eu acho que deveria ter sido você, já que vocês são os mais... parecidos no sentido de poder psíquico, né? Porque os dois são tipo um mago espetacular. E aí o Magnus falou, cara, eu nunca fui um primarca perdido. Desde antes de eu ter um corpo, eu e o Imperador nos conhecemos. A minha conexão com o papai é a maior de todas. Então, essas coisas mundanas como seu comandante de tudo e ganhar a glória e o reconhecimento do papai, eu nem queria mesmo, e eu tô feliz porque eu e o papai sempre fomos conectados. Mas Magnus chora mais, o choro é livre. Ele, pra fora, ele disse pro Ahriman que ele tá de boa, porque ele e o Imperador têm uma conexão que só eles têm. Então, ele é o favoritinho. Ele acha que ele é o favorito do Imperador, porque ele consegue se comunicar com o papai via Bluetooth. Ele consegue falar com o pai dela pela via telepática. Então, desde sempre, o Magnus sabia da existência do Imperador e conversa com ele desde que ele foi formado. Então, o Magnus tem esse laço com o Imperador. E é mais um adendo aqui. A história dele, e para te entender também um pouco mais dos eventos que vão acontecer depois, porque quando Magnus não conseguir falar com o Imperador, ele vai fazer uma cagadinha para tentar se comunicar com o papai. Bem, o Ahriman também, ele tá agora numa missão secundária, né, uma side quest, que uma coisa só para ganhar XP, que o Magnus pediu para eles ensinar os relembradores a controlarem o seu poder psíquico e entender que o poder psíquico não é algo para ser temido, não é bruxaria, não é um negócio de outro mundo, e sim é uma ciência e uma ferramenta. E a legião deles aqui durante esse treinamento dos relembradores, tu vê que eles fizeram esse tipo de coisa realmente como se fosse uma ciência. E ele está ensinando o Lemuel Gammon a tentar prever o futuro. Mas ele nota e ele classifica o Lemuel que, cara, ele é um psíquico de baixo nível. Ele não vai conseguir nunca. Eles têm toda uma classificação de vários padrões de poder e psico, e que o Lemuel não vai conseguir prever o futuro do mesmo jeito que o pessoal ali dos Corvidae. Então, Corvidae, na real. Então, é porque é A em latim, então seria Corvidae ou Corvidá. Sei lá, é que em latim é AE no final. É Corvidae. Então, sei lá, como é que se fala latim? Eu não sei, desculpa. Corvidê, acho que deve ser com acento. Tudo bem, né? Latim à parte. Se você sabe latim, por favor, explica aqui pra mim. E escreva no comentário como é que se fala Corvidae. Ok.
O Ahriman, então, tá ensinando o Lemogamon e ele percebeu e classificou ele como psíquico de baixo nível e que ele não vai conseguir fazer ali coisas mais avançadas. Então ele pediu para ele focar naquilo que ele faz bem, que é ler a aura das coisas. É um poder mais fraquinho, menos capaz e menos preciso, mas é o que ele vai conseguir fazer. Então ele passa a tentar ensinar a prever o futuro para tentar ensinar ele a ler auras. Enquanto ele tá ali ensinando o Lemuel, os dois estão ali na cabine treinando o poder psíquico, quando de repente bate na porta e a porta se abre e entra o Magnus. O Magnus veio conversar com o Ahriman. O Ahriman é um cargo extremamente alto aqui nos Thousand Suns. Ele é um Magister de um desses cultos ali, que seria... O culto seria como se fosse um regimento grande, mas é porque o que divide eles nesse regimento é a habilidade que eles têm, e os Corvidae, eles têm a capacidade de prever o futuro. Então ele é o líder de um, se não o mais importante, dos cultos psíquicos, no caso dos regimentos psíquico. Culto e regimento aqui, né, é sinônimo dentro da Legião dos Thousand Suns. Então ele veio conversar com ele, até porque o Ahriman seria meio que o segundo no comando do Magnus, e o Magnus confia nele. Então aí, ele senta ali para conversar, e ele começa a abrir o jogo, e ele fala pro Lemuel um pouquinho da origem dele. Nosso Lemuel foi um cara de sorte, porque ele tava no lugar certo, na hora certa, e o Magnus, Ex Machina, porque Ex Machina é quando o negócio acontece na hora que é pra acontecer dentro de uma história. Ele tá aqui precisamente quando o Ahriman vai contar pra nós, o leitor, o que aconteceu na infância do Magnus e como ele chegou aonde ele tá hoje, e um evento bem interessante que acho que vale a pena a gente destacar. O Magnus, então, começa a falar da sua origem. Eu acho até que ele veio aqui conversar sobre essa origem, porque ele ficou meio que ressentido, pensando, cara, o Ahriman, ele deve estar achando que eu tô ofendido porque o Magnus fez isso. Então eu vou falar pra ele de novo da minha origem, pra deixar ele fixado, e falar pra ele que eu tô tranquilo. Sabe quando tu tenta hipercompensar um negócio, que tipo, tu tá meio mal e tu tenta fazer outra coisa pra dizer que tu tá bem? Seria uma coisa desse jeito. É uma coisa da psique humana. Eu acredito que ele deve ter perdido o tempo dela pra vir até aqui pessoalmente, em vez de mandar uma mensagem telepática, sentar ali com o cara e falar a origem dela, mas pra dizer, cara, olha só, eu sou fodão, eu tô de boa, eu não preciso disso, eu não quero ser o Armaster mesmo, né? Eu acho que sim, mas cada um tem sua interpretação. Pode ser só porque é Ex Machina mesmo e o autor quer explicar como aconteceu e ele quer que o próprio Magnus fale. Então tudo bem. O Magnus diz que ele veio, né, que ele caiu de uma cápsula descida, que nem todo mundo, no planeta de Próspero. E no planeta de Próspero, ele caiu dentro de uma cidade isolada chamada Tisca. Por que a cidade é isolada? Porque lá fora existe um perigo mortal. Mas antes de falar do perigo, Próspero já foi um planeta muito próspero, piscadinha, mas já foi um planeta bem avançado. Porém, devido a uma catástrofe, a população humana foi quase que toda aniquilada. A cidade de Tisca é a última cidade que resiste a essa ameaça, porque o pessoal daqui, praticamente todos são psíquicos. Todos eles têm habilidade psíquica e todos eles conseguiram criar uma barreira mental e uma barreira na cidade para proteger ela desse invasor. E o Magnus fala que quando ele viveu aqui como criança, não faltou nada. Tinha água, tinha comida, tinha ensinamento. E ele aprendeu bastante. Diz a lenda aqui da origem do Magnus que em um ano depois que ele desceu na cidade, que ele foi adotado ali pelo pessoal de alto nível, e ele aprendeu muito, mas muito mesmo. E ele começou a deixar no chinelo até os maiores mestres de Próspero, no caso Tisca, né, porque é só a cidade. Então ele era incrivelmente habilidoso e ele começou a perceber que o cara mais fodão da cidade, ele conseguia
vencer em qualquer habilidade psíquica. E ele começou a se achar, e se achar muito. Pensa numa pré-adolescência precoce aqui, porque ele é bem novinho ainda, mas ele estava se achando demais. E afinal, o que lá fora é a ameaça? A ameaça é uma coisinha bem tranquila que não vai te assombrar no teu pesadelo, chamada Psycho-Neuin. O Psycho-Neuin é uma mistura de Vespa com um Pitbull, com um mago psíquico que consegue botar o maldito ovo direto no teu cérebro apenas por estar perto de ti. Uma coisinha completamente balanceada e nem um pouco roubada. E como funciona o ciclo reprodutivo dessa desgraça? Dessa Vespa mortal gigante do tamanho de um cachorro. Simples. Quando ela se aproxima de um ser humano, ela utiliza um poder mental e passa o ovo do abdômen dela para dentro da cabeça do ser humano, e esse ovo eclode e sai uma larvinha, e essa larvinha começa a comer o teu cérebro e tu vai desmaiar, morrer, e ela vai comendo o teu cérebro. E quando essas larvas, porque vai ter vários ovos, elas crescem mais, elas passam a comer o teu corpo, e em 2 dias, 48 horas terrestres, vários mesmos Psycho-Neuin saem do corpo e começam a procurar novas vítimas. Um negócio que eu achei completamente normal, 100% natural e nem um pouquinho mão do caos isso aí. Não, né, cara? Esse bicho não é natural nem aqui nem no imaterial. E essa coisa horrível, com certeza, é alguma forma ou de monstro do imaterial ou de bioarma. Alguns dizem que o Psycho-Neuin é uma forma de bioarma criada para matar os psíquicos e foi colocada aqui em Próspero para eliminar essa população, porque durante a Grande Noite os psíquicos se tornaram um verdadeiro problema, e alguns dizem, já vi gente teorizar, que eles foram botados aqui no planeta, digamos, por uma cabal de alienígenas que quer matar a humanidade, para eliminar esses seres humanos psicoativos e acabar com toda a espécie humana nesse local, para evitar que os psíquicos se proliferem. Não sei, acho que não. Eu acho que essa criatura, porque pelos relatos de Próspero, ela já existia, não nessa forma totalmente roubada, mas teve um evento específico que mudou essa criatura. Essa criatura passou por uma mudança e alguma coisa muito ruim aconteceu no planeta de Próspero, meio que esperando que um dia o Magnus retorne. Mas vamos ver o que vai ser isso aí. Ok, Magnus agora entediado, super se achão e tendo já aprendido tudo que ele podia aprender em Tisca. O Primarca, quando é novo, ele tem uma sede de conhecimento imensa, e o Magnus é fora da curva nessa questão de sede de conhecimento, e ele queria explorar, ele queria sair da muralha, dar uma voltinha lá fora, ver as ruínas da civilização humana, descobrir o que estava escondido nos outros locais e conhecer mais e aprender. Aí o pessoal falou: você é idiota, você é burro, Magnus não, lá tem malditas vespas gigantes que colocam o ovo direto na tua cabeça. E o Magnus falou: cara, mas eu aprendi a fazer o bloqueio mental aqui, elas não vão conseguir botar o ovo na minha cabeça, beleza, elas não vão te comer por dentro, mas elas ainda são malditas vespas gigantes com um ferrão do tamanho de uma faca. Então é o seguinte, Magnus, não é uma boa ideia. Quando eles olharam de novo, o Magnus já tinha ido embora. Cara, ele foge mais rápido que uma princesa da Disney, né? Porque, não sei se já percebeu, todos os desenhos da Disney, a princesa foge de algum momento, ó. Mas tudo bem, o Magnus só precisava não ir lá fora, e o princeso decidiu ir e desobedecer. E ele começou a explorar, e a pegar livros que ele nunca tinha visto, descobrir ruínas que ele nunca tinha visto, descobrir restos mortais que, ele sentia ali, o sofrimento, a dor que as pessoas passavam. E ele foi explorando Próspero do jeito dele. Enquanto ele estava explorando, ele sentiu meio que um chamado
Magnus, venha cá, conhecimento. E Magnus falou, conhecimento? Ele, sim, e poder. E Magnus falou, poder. E a vozinha, conhecimento. E ele começou a voar igual o pica-pau em direção para aquele lugar. E ele foi atraído para aquele negócio. E chegando lá, o Magnus descobriu uma espécie de altar dentro de uma ruína, um pequeno templo, e ele estava tentando entender o que era aquilo ali, mas uma coisa, não, como é que você chamou a atenção dele, mais do que qualquer coisa, dentro daquele altar, no meio do lugar, tinha um buraco no chão, e à frente desse buraco no chão, tinha uma estátua. Essa estátua era em forma de pássaro. Ele viu o bico, ele viu um pescoço alongado e delicado como de um cisne, e as penas daquela estátua de pássaro, elas tinham cores continuamente mudando. Cada vez que ele olhava, as cores eram diferentes, e ele tinha quase certeza que os padrões das penas estavam se mexendo. Quando ele chegou perto para tentar entender aquela estátua, a estátua caiu no buraco, e o buraco totalmente escuro, assim como se fosse um vácuo espacial. Ela caiu naquele buraco totalmente escuro e se fragmentou em milhares de pequenos estilhacinhos de vidro. E aí o Magnus olhou para aqueles estilhaços e ele começou... Primeiro, ele viu, os estilhaços tudo espalhado. Só que ele começou a perceber, cara, aqueles estilhaços ali são quadrado. Aqueles ali fazem um triângulo. Esse aqui faz um hexágono. Esse aqui faz um círculo. Mas é um círculo perfeito. De repente, outro quadrado, e outro quadrado, e outro triângulo, e outro círculo. E conforme ele olhava aquelas formas que iam se formando naqueles estilhaços, começou a se formar mais e mais formas cada vez mais complexas e em maior e maior número. E aí ele pegou, cara, isso que é incrível, e ele começou a entender coisas que ele nem sabia que existia, e ele começou a entender mais e mais e mais, e ele olhando aquilo ali, ele falou, cara, isso aqui é a fonte de conhecimento infinita. Eu preciso anotar isso. E ele vendo aqueles estilhaços em formas diferentes, abrindo coisas na cabeça dele cada vez mais e mais, ele ficou fascinado com aquilo e ele precisava escrever. Então ele começou a anotar e escrever num livro, e aqueles padrões, aqueles segredos que ele via ler, e ele foi escrevendo um cosplay do Logan Aurelia, e ele fez um livro do que ele viu ali naquele dia, naquela estátua destruída. Esse aí foi chamado depois de o livro de Magnus. Só que ele não podia ficar com aquilo ali só para ele. Ele precisava falar para alguém daquela descoberta incrível. Então, voltando para a cidade, ele juntou os conselheiros maiores, o pessoal mais inteligente e mais poderoso que tinha na cidade, e ele falou, gente, vocês não vão acreditar, eu achei a fonte do conhecimento eterno, bora pra lá. No começo o pessoal ficou um pouco, não é verdade. Aliás, até antes disso acontecer, primeiro o Animan chegou lá e falou com ele, Magnus, o que tá fazendo aqui? Porque ele foi procurar ele porque ele tinha desaparecido. E o Magnus fala, cara, olha só o que eu encontrei. Ele diz, tá, isso é vidro quebrado num buraco no chão. Ele não olha de novo. E o Animan falou, cara, é um buraco no chão com vidro quebrado. E aí o Magnus, não, olha aqui, dá uma olhada no livro. E aí ele começa a mostrar no livro. E aí quando o Animan vê o livro e vê lá embaixo, ele começa, cara, esse sinal realmente é aquele ali, esse aqui é aquele ali, esse aqui é aquele ali. E ele começa a ver também os padrões que o Magnus via, e agora tudo faz sentido, agora tudo se conecta. E aí eles chamaram e convenceram o pessoal mais veterano da cidade a vir fazer a mesma coisa, e eles vieram aqui, e no começo a mesma coisa, ninguém entendeu nada, parecia só vidro no chão, mas quando eles liam daquele livro de Magnus, aquelas coisas faziam sentido, e tudo começava a se conectar. É quase como se fosse uma corrupção caótica inerente, e o Magnus está sendo o vetor que espalha a porcaria da corrupção caótica, seu imbecil. Mas
tudo bem, né? Quem sou eu pra gritar heresia quando eu vejo uma heresia completa? Magnus, seu idiota. Mas aqui o Magnus está espalhando os conhecimentos proibidos de Zente sem nem se tocar. Detalhe: aquela estátua ali, pelo que diz o livro, ficou mais ou menos pronta na época que o ser humano desapareceu do planeta, porque aquelas criaturas sofreram uma mudança nessa aberração assassina. Coincidência? O livro diz, o próprio Magnus fala que não há coincidências, então acho que não. E agora que tinha um grupo das pessoas mais inteligentes de cérebro grande aqui fora da cidade, uma coisinha ativou os psiconeurim, comida, e aí eles começaram a aparecer ao redor e vinham enxames de centenas de milhares desses monstros na direção do Magnus e seus amigos. Magnus, que merda que tu fez, mas não se preocupe, porque agora o Magnus tá roubado. Depois dele ver esses negócios ali dentro e esses segredos que o vidro quebrado continuamente mudando ensinou pra ele, ele teve poderes imensos, e com grandes poderes vem grandes irresponsabilidades, seu irresponsável. Esse desgraçado começou bola de fogo, Kamehameha, Jinkidama, Taiju no Jutsu, sei lá o que, e ele começou a usar tudo que é magia roubada, e aí ele começou a queimar esses psiconeurens em grande quantidade. Tipo, imagina um enxame de gafanhoto e tu usa um lança-chamas, mais ou menos nesse nível. E não só ele, os outros psíquicos que tinham lido do livro dele e que estavam vendo aqueles padrões ali com ele, começaram a usar poderes em uma capacidade nunca antes vista. Todos eles juntos agora conseguiram se defender daqueles enxames de psiconeurim e queimaram e destruíram todos os que os atacavam. Então agora eles eram capazes de levar a guerra aos insetos e retomar o planeta. Boa, Magnus, o que pode dar errado? Não nesse poder aí que vem fácil, com certeza não tem nenhuma cordinha amarrada. Não dá, cara, não dá. O Big E não tá no trono porque ele enfrentou o Warriors, ele tá no trono por causa dessa decepção aqui. Cada um desses aí é um AVC que o Big E teve, não pode ser verdade. Tá, tudo bem, o Magnus não se tocou e usou o poder e bebeu daquela fonte de energia com tudo. Tá. O Magnus tá se transformando. No decorrer desse livro, tu percebe que ele diz uma coisa, mas ele faz outra. Tem, por exemplo, o Magnus sempre se importa com as pessoas, diz que tu tem que valorizar o talento e como a pessoa pensa. E ele trouxe pra perto dele, aliás, foi um dos primeiros relembradores que ele trouxe, o Mahavaskos Kalimakos. Eu vou carinhosamente apelidar ele de máquina de escrever. Então, o máquina de escrever aqui, porque eu me recuso a falar esse nome de novo, o Magnus trouxe ele porque ele era um famosíssimo bibliográfico. Ele escrevia a história das pessoas de uma forma incrível, então ele trouxe um talento, e o Magnus fala, não, nós temos que valorizar o talento de cada um e bababá. E aí esse cara tá escrevendo a bibliografia do Magnus e, ajudando ele a redigir ali o livro de Magnus e tudo mais. E aí o Magnus olha pra ele e diz, cara, tem um jeito mais fácil, em vez de ter que ficar falando tudo. E ele simplesmente apaga a mente dela e começa a botar o que ele tem que escrever visualmente. Ele começa a transmitir as memórias dele para essa máquina de escrever, e o máquina de escrever começa a redigir o livro de Magnus e o que ele quer escrever e a bibliografia dele. Então o Magnus simplesmente torrou a mente dela e tá adicionando, tá usando ele como um bloco de nota no celular. Então, e o Magnus acha isso completamente normal e ok. Tá, mas o cara no servidor? Não,
Não, o cara não era um servitor, o cara era um ser humano normal, até o Magnus torrar a mente dele. Então, o Magnus não fez nada errado, o Magnus se importa com todo mundo. O Magnus tá abusando do poder, não tá percebendo que ele tá abusando do poder, e não tá percebendo o dano que o poder abusivo dele tá causando aos outros, e tu consegue ver isso, e tu consegue ver, porque o livro tenta dizer que não, o Magnus é incrível, o Magnus é bem, porque o livro é contado por um maldito segundo no comando do Magnus, o Ahriman, que é um puxa-saco extremo. Mas tu nota que ele tá cada vez mais abusando e as coisas que ele faz estão contradizendo o que ele diz ser. Então o Magnus, meu amigo, tá ficando um pouquinho do mal. Ele tá achando que o poder da mente dele é ilimitado e que ele pode fazer o que bem entender sem consequências. Magnus, consequências virão. Aliás, consequências virão agora. Nós vamos ter os eventos que ocorreram no planeta de Niquia, que são chamados de o Conselho de Niquia e o julgamento de Magnus, o Vermelho. Meu caro amigo, como funciona isso aqui? Depois da nomeação do Horus como Warlord, o Imperador teve que responder a uma reclamação muito frequente sobre o uso desses poderes psíquicos nas legiões, e ele decidiu, depois do que ele viu e depois do que ele escutou, que o Magnus estava andando muito perto do precipício e ele deveria botar um basta nisso aí, urgente, até porque várias outras legiões estavam vocalmente críticas desse uso de poder psíquico indiscriminado, principalmente pelos Thousand Sons, mas também o uso de poder psíquico pelos bibliotecários. Então, o Imperador, para fazer alguma coisa e para botar o Magnus na lenha, escolheu um planeta chamado Niquia. E lá, o planeta, como é que era isso aí? Era um planeta horrível. Imagina a Terra antes da vida, quando era uma bola de fogo, cheia de erupções vulcânicas, tempestades, vendaval de terra e areia, um negócio horrível. Então seria mais ou menos isso que era o planeta de Niquia. Quando Magnus olhou o planeta e viu os relatos, ele pensou, cara, que bom, papai entendeu, esse planeta está em constante mudança, e isso é bom, mudar faz bem, o pessoal tá preso numa ideia de que poder psíquico é errado, e eles têm que mudar vai dar tudo certo, mudar por mudar. Ai, Magnus, você está redondamente enganado, e o Ahriman sabe disso. Ele fala, nós estamos ferrados, o Imperador escolheu esse planeta porque se der merda, ninguém vai ver a gente morrer, e o Ahriman tem total certeza que eles estão fodidos, e o Magnus tá todo felizão, achando que o Big E tá do lado dele. Chegando lá, eles vão ser julgados em várias coisas, não só eles, mas também todos os outros super soldados que desenvolveram os poderes psíquicos. Como funciona? Os bibliotecários foram uma ideia do Magnus de dar uma ajuda e dar um cargo especial para aqueles que têm poder psíquico, e depois que eles têm o treinamento especial, eles vão passar os ensinamentos para outros irmãos de batalha que eventualmente desenvolvam a mesma habilidade. Algumas legiões gostaram e aceitaram isso, outras nunca implementaram, e vários graus diferentes de rancor, ódio, me fugiu a palavra, repulsa e outras coisas mais. Alguns diriam preconceito e mente fechada, mas esse seria o Magnus. Então alguns não aceitaram isso aí de jeito nenhum, e outros queriam que os bibliotecários fossem mais aceitos e fizessem parte da legião como uma verdadeira ferramenta de guerra acima da média, porque o poder psíquico para eles era só uma ferramenta a mais para ser usada.
Chegando no planeta de Nikea, o Magnus ali todo feliz, o papai tá do meu lado, ele escolheu esse planeta porque ele quer mudança. E o Ahriman falando, tipo, nós estamos ferrados, o Imperador escolheu isso aqui porque vamos ser executados. Chegando lá, ele foi recebido pelo Fulgrim e pelos Sanguíneos. Calma, garotas, eu sei que as calcinhas estão caindo agora, calma. Mas o Fulgrim e os Sanguíneos os dois um do lado do outro, junto com uma guarda de honra, ou seja, a elite das legiões, armada em armadura Terminator, tudo pontando pro Magnus. O Ahriman falou, cara, isso aqui nós estamos sendo escoltados como prisioneiro. E o Magnus falou, não, são só meus irmãos e a guarda pessoal deles. Eles vieram aqui só porque eles gostam de mim. O Magnus tá se enganando de um jeito absurdo. Ele tá tipo cego pra verdade, E o Imperador trouxe ele aqui, literalmente na ponta da lança e da espada. Tipo, os dois melhores duelistas e executores que o Império pode ter. Então se é preciso matar, eles matarão. Então eles estão aqui junto com um cara que não sabe lutar no mano a mano contra os dois top no mano a mano pra lidar com ele caso ele tente algo fora do padrão. E aí o Magnus então foi lá escutar a acusação, e a acusação, tem que dizer, pesou no Magnus, cara. O Magnus ficou, tipo, extremamente chateado, hashtag chateado, muito ofendido pela acusação. Foram trazidos pessoas de vários planetas e mundos. Tipo, imagina um tribunal, aí vem uma criancinha chorando dizendo: psíquicos comeram o cérebro dos meus pais. Eles mataram todos e botaram terror na minha cabeça para que eu sempre reviva esse dia para sempre. Aí, tipo, todo mundo, oh. E aí, tipo, vem uma velhinha assim com uma perna quebrada dizendo: quem quebrou minha perna foi um psíquico. Aí todo mundo, oh. E aí, tipo, o Magnus, puto, ó. E aí vem o Mortarion. E o Mortarion diz: esses poderes não são naturais. Calma aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O Mortarion deu exatamente 28 passos. Isso é falado no livro 7 vezes 4. Por quê? Porque ele tá andando de 7 em 7 passos. Porque ele tá ficando, tipo, super supersticioso, e o número 7 tá ficando na cabeça dele. Outro que não vê, né, quando isso não é normal, mas no caso ele tá ali se perdendo também. E o caso o Magnus aqui tá puto com o Mortarion, porque ele considera o Mortarion um certo psíquico latente também, mas isso não é falado abertamente. A gente sabe que o Mortarion tem um certo poder psíquico, mas ele se recusa a usar, e o Mortarion não aceitou esses bibliotecários na legião dele, e ele é totalmente contrário. E aí ele, claro, também selecionou algumas histórias e verdades, e aí ele botou os psíquicos na pior luz possível, e tava todo mundo já pegando os ancinhos, as tochas, e preparando para queimar o Magnus. E o Magnus puto, mas não se preocupe, porque a próxima legião, depois de falar do Mortarion ter falado, viria os Space Wolves. E veio o Space Wolf, que fez um curso ali, né, avançado, né, no caso de coach. Não é um curso de coach, mas ele fez tipo um, como é que se fala, um intercâmbio junto com os Thousand Suns, e ele ficou junto com o Ahriman. Foi aquele cara que salvou o Ahriman quando ele tava tipo no imaterial ali sendo atacado, e ele teve tipo um pesadelo horrível e criaturas do imaterial atacaram ele. Então esse cara e o Ahriman eram brothers, e o Ahriman pensou: finalmente alguém para defender e entender as nossas ideias, e um cara cabeça aberta. E todo mundo ali tava, os Thousand Suns estavam esperando que ele fosse falar bem delas. Chegando lá, ele falou: não, são bruxos mesmo, queima todos, eles estão se macomunando com criaturas maléficas. E tipo, caiu o mundo assim do Ahriman e do Magnus, porque ele sabe daqueles, como é que é, aqueles bichinhos que ficam falando no ouvido delas, os tutores. Então eles estão confiando o poder delas em uma coisa. Do outro lado, eles estão entregando, né, o controle para um bicho. Isso não pode acontecer, né? O lobo é teu amigo e teu companheiro, mas quem manda é tu, né? Tipo, tu é o ativo nessa história, eu espero. E tipo, isso aí tava muito esquisito.
Então os Space Wolves foram com certeza contra isso aí, e agora eles botaram meio que o último prego no caixão para acabar de uma vez por todas qualquer esperança que o Magnus tinha de ter uma defesa legal. E cara, ele foi muito ofendido, e ele tá puto, e ele tá pensando o que ele vai falar quando for a vez dele de se defender. Todo mundo foi babaca com Magnus? Não foi. Os Ultramarines, os White Scars e, incrivelmente, os Night Lords foram brother com ele e disseram, cara, vamos botar assim o ponto onde interessa. O bibliotecário realmente é útil. Nós tivemos que enfrentar algumas coisas que com armas convencionais foi muito difícil de matar. Porém, com o uso de psíquicos, isso preveniu a morte e desprendimento de recursos. Então o Guilliman, principalmente o cara muito inteligente e calculista, falou: os bibliotecários são um potencializador da nossa força, e não acho errado a gente não usar isso aí. Os White Scars, eles têm os Stormseers, que tipo controlam as tempestades e tudo mais, então eles acham que eles também são uma parte importante da Legião e um irmão honrado. E os Night Lords, acredite ou não, apesar deles serem completamente lunáticos e torturar as pessoas, eles também acreditam no bom e velho poder da mente, ainda mais porque é bem mais fácil torturar a pessoa até ele falar alguma coisa, se tu consegue ler a mente dele e torturar ele por dentro, né? Então, os Night Lords também apoiavam a ideia. Cada um por seus motivos, alguns por ser frio e calculistas, o White Scars porque ele já tinha isso aí embutido na Legião, e os Night Lords por motivos pessoais, mas cada um apoiou eles de um jeito diferente. Só que aí o Mortarion falou: beleza, eles salvam vidas, a nossa Legião teve que enfrentar um mundo dominados por psíquicos, e esses psíquicos invocaram criaturas abomináveis. Ele narrou ali, tipo, as criaturas seria tipo os Juggernauts de Korn, aquelas criaturas tipo de carne e lava, de metal e lava. E aí, tipo, ele disse que foi muito difícil, e levou 6 meses para uma legião inteira dominar um planeta onde a população humana tinha apenas ferramentas básicas, porque essas coisas psíquicas são do mal. Olha, cara, o Mortarion tá certo, é difícil a gente defender ele, mas ele tá corretíssimo aqui. Essas coisas psíquicas são do mal, e elas de um jeito ou de outro pegam coisas do imaterial pra usar. Então o Imperador tá escutando tudo e prestando atenção e pensando o que ele vai fazer, porque ele tem que apaziguar esses ânimos aqui, pra evitar uma guerra civil. Porque imagina só, uma guerra civil nesse momento da Grande Cruzada acabaria com o sonho imperial, destruiria tudo, e seria a pior coisa que poderia acontecer. Ainda bem que não vai acontecer nada, né? Mas aí é a vez do Magnus chegar aqui e falar a defesa dele. E o Magnus começa a falar que, cara, isso é um negócio natural, isso é uma mutação do ser humano, e nós podemos usar isso. E aí aquele pessoal pragmático que quer usar o negócio como forma de arma fica feliz, gostou, beleza, ele já ganhou alguns votos ali, mas aí ele dá uma bola fora, porque o Magnus tá emocionadinho. E aí, como ele tá emocionadinho, ele fala uma mentira. Ele diz o seguinte: ele fala de um mito terrestre chamado o mito da caverna, e ele diz que nessa caverna existiam seres humanos primitivos que nunca saíram da caverna, e a única coisa que eles têm para ver e que ilumina eles é uma fogueira pequena, e eles vivem ali na caverna olhando para a parede. Eles nunca saíram dali. Porém, um dia um deles conseguiu sair da caverna e viu o mundo lá fora. Ele viu o sol, ele viu o mundo imenso, e ele descobriu que tem mais no mundo do que só aquela pequena e isolada caverna. E a primeira coisa que ele tentou fazer foi entrar lá e explicar para os seus amigos o que houve, porque ele queria libertar eles daquela prisão e demonstrar para eles a beleza do mundo lá fora. Aí o Big E se inclinou para frente e falou: você tinha minha curiosidade, mas agora tem o meu interesse.
E aí o Magnus diz, chegando lá e contando a verdade para os seus irmãos que estavam presos naquela caverna e que nunca tinham visto a luz lá fora, os seus irmãos foram junto com ele e eles finalmente descobriram a verdade e eles agora poderiam explorar o mundo inteiro. E aí o Big E falou, não, eu sou da Terra, palhaço, tu quer me enganar com uma história do meu planeta? Não. E aí, depois de todo mundo já ter falado e tudo mais, foi a hora do veredito do Big E. E o Big E definiu que a partir desse momento, por decreto imperial maior, seria totalmente proibido o uso de poderzinho psíquico por todas as legiões. Os bibliotecários eram para ser imediatamente banidos e voltar a fazer parte das legiões normalmente. E aí o Magnus, tipo, por que, como não pode? E aí agora a gente vem aqui numa especulação, eu e você, por que isso aconteceu? Provavelmente essa mentira do Magnus foi o que fez o Big E tomar essa decisão, porque ele percebeu que o caminho da mentira, cara, é um caminho que leva ao caos. O mito da caverna original, desculpa, minha filosofia grega tá meio falha, mas no caso, no mito da caverna original, a pessoa que vai lá fora e vê o mundo e volta para falar para aqueles selvagens que tem mais coisa lá fora, se eu não me engano, ou ela é expulsa para sempre, ou ela apanha até morrer. É porque eu já vi duas versões dessa mesma história, mas acredito que ela apanha até morrer, porque antigamente essa história era mais sangrenta. Então, não é um final feliz. O pessoal prefere ficar isolado do que ir muito rápido e mudar totalmente a sua realidade. Então, o Magnus mentiu para tentar fazer a história defender o seu lado. E por que isso também? O Magnus está realmente convencido de que ele viu o bem maior, que ele tem um objetivo grande, que isso aqui é o futuro e que tu precisa disso. E o Big E também não quer isso para ele, e ele tá tentando cortar isso aí. Pro Magnus, cara, o imaterial é o mundo. Não sei se está entendendo a metáfora aqui. E o que ele vê aqui, o que ele faz aqui, é só uma caverna. E lá fora está a verdade, o conhecimento. E ele está indo muito fundo e muito rápido e com muita ganância. Isso não vai dar certo, Magnus. Você pode ser um peixe grande num oceano, mas o oceano vai ser sempre maior do que você. Não acho que você é o oceano, Magnus. E aí, por causa de toda a confusão que deu aqui nessa porcaria, o Big E simplesmente disse, deu, chega, parou com isso aí. Eventualmente talvez ele possa voltar atrás e mudar o negócio, mas no momento isso vai ser totalmente proibido. E o Magnus, né, tá puto, e ele faz aquela ligação direta papai e eu, e aí ele conversa com o Big E, e o Big E diz, não, você não procura mais conhecimento por conhecimento, você procura conhecimento por poder, está errado. Pare, Magnus. E Magnus diz, se um dia eu for culpado de alguma coisa, é só porque eu queria aprender mais. Aqui nós temos uma divergência legal, porque o Big E e o Magnus começam a sair ali, e o Big E dá fica no teu lugar, Magnus, se bota na tua posição, e o Magnus não consegue entender que ele está errado, que ele está usando um poder perigoso, que ele está fazendo algo que pode dar muito errado, e que a culpa é dele, que a legião dele está sendo mal vista, porque eles estão abusando do poder de uma forma imensa. Se ele não tivesse abusado do poder, isso não teria acontecido, mas ele não está mais só buscando conhecimento, ele está buscando também
poder. Então o Magnus, meu amigo, tá se perdendo e não consegue enxergar o erro no seu caminho. Aí que é a beleza, cara. Esse é o legal da queda de Magnus, é que ele faz tudo de forma voluntária. Ele acha que tá fazendo certo, só que ele achando que tá fazendo certo, ele tá fazendo errado. Isso é muito bonito, cara, é uma história muito bem contada. Então o Magnus, para ele nunca fez nada errado e ele só tá buscando mais. E o imperador tenta botar ele no lugar, mas assim como um garotinho mimado, ele vai desobedecer, quebrar as regras e não posso falar porque não é o algoritmo, mas ele vai se dar muito mal no final. Mas vejo vocês na última parte, porque o livro de hoje tem bastante conteúdo e cada parte dele é rica em histórias. Então na próxima a gente vai falar um pouco mais do final do Thousand Suns e vamos finalmente, depois de acabar esse aí, começar o próximo livro, porque eu tenho que admitir, esse aqui é bom, cara, ele tem muita coisa mesmo, mas tem umas histórias secundárias que eu meio que passo por cima, porque eu não gosto, tipo dos Relembrador, então pra mim esse livro tá sendo um pouquinho chato, mas vamos terminar ele juntos. Tudo de bom, vejo vocês por lá, e lembrem-se, não sejam Magnus, sejam sanguíneos, até mais.